Podcast, gravado pelo canal Desconforto Produtivo Entrevista Dr. Carlos Lambiase, psicólogo. Meu nome é Carlos Lambiase, eu sou psicólogo e hoje eu trago aqui para o Desconforto Produtivo a entrevista com o professor e doutor Liomar Quinto de Andrade. Tive a honra, o prazer de conhecê-lo na faculdade e passar 3 anos sobre a orientação e a supervisão dele. O professor Liomar é psicólogo formado pela USP, uma das primeiras turmas da USP, né? Acho que sim, acho que é a quarta ou... Terceira ou quarta turma, é bem nova. Eu entrei em 69, mas eu parei 2 anos na faculdade, que eu fui para fora. A minha turma se formou em 93. Eu me formei em 95 porque eu precisei parar 2 anos na faculdade. Mestre em Psicologia Clínica, doutor em Psicologia Clínica, 85 e 93, especialista em Gestalt e Terapia pelo Instituto Sede Sapiense, psicoterapeuta e professor universitário, ao qual eu tive a honra de passar pelas mãos dele, pela formação do professor Liomar. Obrigado. Professor Liomar é referência em psicologia vocacional, conheceu pessoalmente Bohoslavski. O Rodolfo Bohoslavski. Rodolfo Bohoslavski. Que as pessoas falam, muita gente fala Bohoslavski, e eu falo Rodolfo, porque ele foi professor, foi amigo, enfim, convivemos um bom tempo, alguns anos, pena que ele morreu tão cedo, né? No final de 75, acho que ele faleceu, em 75, foi bem... Professor Liomar tem artigos, livros e é hoje a referência ainda no Brasil sobre psicologia vocacional. Vamos falar um pouco disso, mas também vamos falar um pouco de psicologia, não pela inteligência artificial, psicologia como ela deve ser, como terapeuta, mas o professor tem uma capacidade, uma gama de conhecimento muito ampla. Obrigado. E para o primeiro episódio, a gente tem que começar mostrando mesmo as garras, né? Então, veio de São Paulo aqui, em São Roque, pelo carinho, pela amizade. Verdade. E eu até hoje, 12 anos depois, estamos nos vendo hoje, novamente, pessoalmente. E é uma pessoa que mora no coração e aparece, eu brinco com os meus professores, que eles de repente se materializam no meu consultório, sentado do lado me ajudando com os pacientes. E o professor Liomar é uma dessas pessoas. O conhecimento, os toques, né, os pequenos segredos que ele nos deixou entre linhas, né, ou naquele pano de fundo, vamos falar da Gestalt, nunca mais desapareceu, está sempre comigo. E acredito que com muitos dos meus amigos que passaram pelas mãos do professor Liomar. E hoje a gente vem falar um pouquinho aqui do indivíduo, né? Do sujeito ativo, não objetivo. A escolha profissional não é uma aptidão, né? Mas é sobre quem eu sou e quem eu vou ser. Sim. Mas antes disso, eu gostaria que o professor Liomar falasse um pouquinho dele. Tá, eu vou começar dizendo como é que eu cheguei na orientação profissional e como eu me liguei tanto nisso, né? Eu tive uma trajetória assim, um pouco difícil para até entender que o meu caminho era pela psicologia. Eu sempre fui muito interessado em humanidades, em artes,
tive uma educação muito voltada para isso, para línguas, literatura, enfim. E por toda essa pressão, né, que o menino tem que estudar, tem que ganhar vida, tem que sustentar uma família, enfim, toda a pressão. Eu sou do pós-guerra, né, eu sou do baby boom. Então tinha toda uma pressão da reconstrução do mundo e da busca das liberdades. Tinham duas polarizações muito intensas desse momento do mundo, como de uma certa forma continua. Enfim, tudo isso para localizar assim que naquela época eu fui muito novo, por volta de, tinha, sei lá, 14, 15 anos de idade, com certeza não tinha amadurecimento para entender, mas eu estava um dia lendo uma interpretação dos sonhos do Freud. Sim. Que, quando meu pai perguntou o que era, eu disse que era um livro de mitologia, porque eu era muito interessado em mitologia e arte e tudo isso. E aí eu, falando com meu pai e tal, ele disse que aquilo era psicanálise, eu pronunciei o nome errado, eu falei Freud, claro. E ele me corrigiu e tal. E neste dia eu falei, não, mas eu quero estudar isto, né? Ele falou, mas isso não é mitologia, menino. Não, tá bom, então o que é isso? Eu quero estudar isso. Bom, para estudar isso tem que fazer medicina, tal, psiquiatria, era o caminho que ele conhecia. Bom, então lá fui eu em busca deste caminho que foi fazendo água a partir do cursinho que se fazia na época, né? Tinha 3 coisas assim, tinha o ginásio na época, o colégio, que era normal, a segunda etapa do segundo grau, né? Existia o curso clássico, que era ligado a letras, a direito, a literatura, a letras, né? Línguas. Era um curso mais ligado a humanas, digamos assim, numa denominação posterior. O curso de científico era mais destinado a quem fosse fazer carreiras ligadas às ciências, né? Fundamentalmente tinha um pedaço do científico que era voltado para a medicina e um pedaço para a engenharia. E num terceiro polo eram os cursos normais, que depois viraram cursos de magistério, que eram cursos para formar professores. Meio eram esses 3 caminhos a serem seguidos para quem pretendia ir para um curso superior e tal. E eu estava nessa orientação minha interna, me formando, fiz científico, enfim, lá fui eu para fazer medicina. E no vestibular, no próprio científico e no cursinho, eu comecei a ver que eu estava muito distante daquilo. Meus interesses eram as humanidades, né? Era teatro, era cinema, era arte, era música, né? Eu estudei música desde criança, estudei línguas desde criança, até por contingência, porque na década de 50 os imigrantes estavam vivos. Sim. Então cada casa falava na sua língua. Sim. De origem, né? Origem do país de origem. Então a criança entende tudo. Eu não tinha nem consciência, né, que a nona ou a abuela não falava, que aquilo não era português, era só um outro linguajar, né? Então era muito, estar na carreira de medicina era uma coisa assim que me interessava muito, mas não era meu caminho, né? E aí eu fui ficando muito angustiado até que eu consegui sair disso e fui para um curso de humanas, né? E foi uma coisa muito difícil tudo isto, porque, bom, implicava em mudanças de caminho, toda a pressão para não largar a medicina, bom, enfim, um monte de coisas, até que eu... Bom, isto foi em 67, 68. E eu entrei
em psicologia em 69, e aí eu entrei nas humanas, lá entrei em filosofia, entrei na PUC acho que era, na época já chamava ciências sociais, não era antropologia, mas enfim, e por toda a questão política da ocasião, um professor de filosofia me recomendou ficar na psicologia. Eu achei sensato, até porque era uma figura tão importante na época, né? E aí eu fiquei na psicologia e comecei a fazer psicologia lá, em 69, com a turma que juntou de 68, porque por toda a questão da ditadura parou tudo. O curso foi invadido, todas as questões de 68. Então nós estávamos nessa agitação toda, né? Só para lembrar um pouquinho as pessoas e situá-las no tempo, a psicologia no Brasil é muito nova. Começou acho que em 67, 66. Por aí. Então, porque era um ramo da filosofia. Da filosofia e da antropologia. Que depois andou com as próprias pernas. Anita Cabral. Sim. A primeira professora que fundou o curso de psicologia e convidou essa minha grande professora, a Maria Margarida de Carvalho, que carinhosamente nós sempre a chamamos de Magui, né? Que eu fui aluno, fui amigo, sou amigo dela até hoje, embora ela esteja agora com muita idade, 90 e alguns anos já. Assim, meio um parênteses, eu tive a benção de estudar em grandes escolas, sempre escolas públicas. Da época as escolas públicas eram boas, antes de tudo ter sido destruído. E eu tive grandes professores. Eu também. Que eu sou muito grato. Eu acho que foi uma grande bênção ter grandes professores. E a Magui e o Rodolfo são deles. Bom, enfim, eu cursei os 3 primeiros anos e aí eu saí do país, fui estudar línguas fora. E quando eu voltei, aí eu peguei a segunda turma, né? Então eu tenho a minha primeira turma de 69 e a segunda turma, que é esta que eu me formei. Eu tive também muitos amigos, muita gente. O professor Leomar é um dinossauro da psicologia, tá, gente? Ele, acredito que muito da psicologia no Brasil hoje deve aos professores dele e a ele também. Sim. Eu tive aula com os primeiros professores. Na cadeira de aconselhamento psicológico, eu tive aula com a Raquel Rosenberg, que foi quem trouxe tudo isso para o Brasil, que estudou com o Rogers e escreveu o livro com o Rogers. Então. Ela foi minha orientadora no mestrado. A Therese Tellegen, que trouxe para o Brasil toda a Gestalt terapia e fundou todo esse movimento no Brasil, que também foi minha professora. Eu trabalhei com ela anos lá no Instituto, estudei com ela, foi uma honra imensa conviver com ela, fomos amigos assim, de uma certa medida, a Magui, então grandes pessoas, né? O CRP número 1 foi nosso professor. Então, tá? gente, olha a psicologia não era reconhecida quando eu comecei, e o CRP eu acho que só apareceu em 74, 73, 75. Mais ou menos. O Arrigo, né, que a gente chamava de Arrigo, que era o professor Arrigo, ele é o CRP número 1, ele foi nosso professor. Os primeiros 10 CRPs eu convivi, né, quer dizer, e eu tenho um CRP que era considerado número alto, porque eu parei 2 anos. A minha primeira turma, todos têm CRP com 3 dígitos, e o meu já é com 4. Né? O meu CRP é 1984. 74. Não, 84. 84. O CRP. O CRP. Não o ano, o número. Nossa, esqueci o meu número. Paciência. Faz parte. Mas é isso. É emoção. 1938 é o meu número. Nossa.
Mas já era considerado um número alto, quer dizer, Nossa. hoje é baixíssimo, lógico, não é? Porque se passaram muitos anos. Então, falando um pouco, deixa eu só terminar esse parágrafo, por favor, para falar da Magui, né? Queridíssima, importantíssima na história da psicologia no Brasil e na minha história pessoal. Ela foi minha professora na graduação, ela foi da minha banca de mestrado, ela foi da minha banca de doutorado, enfim, eu fiz todo um percurso com ela. E para resumir este pedaço e terminar este parágrafo de apresentação, quando eu voltei para o Brasil, eu vi uma nota que é de um curso de arte e terapia, que ela estava trazendo tudo isso para o Brasil. E eu comecei a estudar com ela lá nos 74, né? E o mestrado, que foi em terapias expressivas em 93, é fruto de todo esse trabalho que eu comecei com ela, estudando com ela e depois fazendo coisas, né? Mas voltando para a orientação profissional, em 74 eu tive esse percurso com a Magui, comecei esse percurso com a Magui. Em 75, ela era professora lá no Instituto de Psicologia de orientação profissional. E foi aí que eu comecei a me entender na psicologia a partir da orientação profissional, do trabalho e do estudo dela. Aí que ela traz o Rodolfo para o Brasil. E aí é que é brilhante isso, né? Ela começou todo esse caminho da orientação profissional, vocacional, ocupacional, dentro dessa estratégia clínica. Na época só tinha os trabalhos em psicometria e ela não achava isso pouco, não concordava muito na época, lá da primeira metade dos anos 70. E aí ela começou a fazer trabalhos com dinâmica de grupo, ela começou a procurar outros caminhos. E neste momento alguém trouxe para ela de Buenos Aires o livro do Rodolfo Bohuslavski, né, que é Orientação Vocacional na Estratégia Clínica. E aí ela conseguiu trazê-lo para o Brasil, dar aula, ficou dando aula para nós, e depois ele trabalhou na PUC, e depois ele foi para o Rio, porque não conseguiu ficar em São Paulo por questões políticas. Neste momento, o diretor do Instituto de Psicologia era o Dante Moreira, né? Brilhantíssimo, um gênio, que também foi meu professor. Eles eram amigos e conseguiram trazer o Rodolfo. E foi neste momento que eu conheci o Rodolfo numa palestra e começamos a conviver, isso em 74. E em 75 é que eu comecei a fazer o curso com a Magui de orientação vocacional no currículo de psicologia. Em 74 eu comecei a estudar com ela a terapia fora, no consultório dela e com o grupo dela, né? Então ela trouxe esses dois grandes movimentos para o Brasil. E depois um terceiro, que ela trouxe para o Brasil, todo o movimento de psico-oncologia. Sim, então, que hoje está muito em moda. Esses três enormes trabalhos, ela meio fundou, ela é a matriz de tudo isso, ela é a nave-mãe. A precursora de tudo isso. A precursora de tudo isso. Ela é uma figura arqui-importante, ela tornou-se imortal, porque ela é uma das poucas que está na... Existe uma sociedade de psicologia, sim. Existe uma... Não é sociedade, é uma... como tem na literatura... Academia. Existe uma academia, desculpa, eu esqueci o termo. Existe uma academia de psicologia. Sim. E ela faz parte. Então ela está imortalizada nessa academia. Nossa, muito legal. Que eu acho que é o mínimo que pode fazer por reconhecimento a tudo que ela trouxe para o Brasil. E para mim, muitíssimo. Né?
Eu meio devo a carreira a ela, Sim. porque ela que me convidou em 76 para ir dar aula numa faculdade, E aí que depois eu fui para outra, que depois eu fui para outra. Bom, e aí eu fui indo de uma em uma. Foi conhecendo o mundo da universidade. Do Brasil e fora, enfim, essa foi a minha vida, né? Gente, por que tudo isso? Porque 80% dos psicólogos não sabem a história da psicologia. Olha aí, ó, quem eu estou trazendo aqui. Não era essa a intenção, mas como nada é programado, né? A gente está conhecendo... Eu fiquei 3 anos com o professor Diomar e não sabia disso. Mas já aqui em 2000 e quanto? 2009. 2009. Não, já tem aí... Quanto ele já andou? 40 anos, né, e de percurso. Conheci o Rodolfo Boroslavski através do professor Diomar. E nas aulas ele falava o meu amigo. Meu professor. Do céu, né? É o meu amigo. Então, hoje, eu faço uso, né, desse lugar tão bom da gente estar, né, com essa fera aqui do meu lado e dizer é o meu amigo, né? Assim, como demonstração do meu carinho, do meu apreço por todo o meu amor e gratidão a tudo que ele significou, e a Magui, como essas outras professoras que eu mencionei, e professores, eu tenho um troféu, que é um livro em espanhol, que ainda não estava editado no Brasil, que ele me deu... De orientação vocacional. O livro argentino com dedicatória. Nossa. Né? Enfim, esse nível de amizade. E de apreço. Né? Quer dizer, ele foi e o livro do Boroslavski ainda é usado hoje nas universidades. Eu usei o livro dele. Tá? Se bem que hoje a coisa está... O cenário todo mudou muito. Né? Quer dizer, tem todo um movimento muito retrógrado. Sim. E tem que se... o que eu acho... enfim... eu acho que tem que ter todas as linhas e todas as formas de trabalho. Evidentemente, eu prefiro essa abordagem clínica, até por esse significado na minha vida. Esse carinho, né? Não, e o significado disto, porque eu entendo, né, todas essas sobredeterminações internas, psíquicas, inconscientes, mas toda a relação com o mundo de verdade. A criação, a educação, a escolaridade. Todo o caminho que você percorreu, né? Todo o caminho que a vida vai nos fazendo percorrer. Sim, sim. E digamos, esses 2 eixos, né? Eu entendo a escolha profissional, vocacional, nesta linha. Por isso que eu falo olhos. Ocupacional, vocacional, profissional, porque não é uma profissão, simplesmente. Ninguém escolhe uma profissão. A profissão é um jeito de viver, é um jeito de estar no mundo, é um jeito de existir. A profissão. Mais do que o trabalho de eu lembro simplesmente ganhar o pão. A minha filha, no último ano do ensino médio, o professor pediu a ela que escrevessem alguma coisa sobre profissão. E eu lembro de tê-la ajudado, e eu já tinha aula com o professor Diomar, e uma das coisas assim, você conhece o João? Que João? O João Carpinteiro, o João Pedreiro. E muitos dos sobrenomes vêm, o Leite, o Madeira, vem muito da profissão das pessoas. Como mesmo eu gosto muito do Leonardo. Que Leonardo? Da Vinci, da cidade onde vinha Leonardo. Da Vinci, né? Da cidade. Então, gente, o nosso nome está muito ligado a quem você é. E em várias línguas, a profissão o sobrenome é a profissão. O sobrenome quer dizer, ele se funde a quem você é. Né? Então é muito importante os sobrenomes em anglo-saxão, em inglês e alemão,
sueco, enfim, nessas línguas não latinas, digamos, europeias. Muitos dos sobrenomes de família são ligados a profissões. A minha esposa é descendente de alemão e o sobrenome é Milchert, milk, leite. Provavelmente uma família de pessoas ligadas a ordenha, né? A leite, ordenha, né? a produtos ligados ao leite, então, que fazem manteiga, queijo, tiram leite, né? Nesse... E aí esse nome milk fica incorporado a quem é você, a sua família, né? Então é um peso muito grande. Então, ferreiros, né? As profissões... Os ferreiros, né? A abordagem do professor Diomar, do vocacional, eu lembro das aulas, né, que a família, né, interferia muito, porque a gente via pais médicos, filhos têm que ser médicos. Porque as famílias, desculpa novamente, quando antes de uma criança nascer, já é banhada com a fantasia, né? Os pais têm um projeto de vida para essa criança. A escolha do nome é um projeto de vida para a criança. Lembro também, gente, de uma aula sobre o bebê, isso já com a professora Jurema, mas psicanalista, e ela dizia assim, você banha a criança com a sua fantasia. Como assim? Você olha para um bebê, meu Deus, como ele é parecido com o vô, com o pai, com o tio. Bom, criança todas têm cara de joelho. Mas você já está banhando ela com a fantasia. Você está atribuindo significados, determinando destinos. Quem ela vai ser. Tudo muito entre aspas, evidente. Sim, mas você já banha ela com a fantasia. Simbolicamente, e a profissão, né? Ele vai ser um doutor, ele vai ser um advogado. E hoje é um pouco mais leve isso. Mas na sua idade, um pouco antes, né, no século XIX, século XX... ela tinha um peso muito grande nas famílias, né, que tinha que seguir a profissão que a família determinava. Então veio a vocação profissional para tentar colocar um norte em tudo isso. Será que ele vai ser aquilo? Eu tenho um conhecido. Tem muita gente fica submetida a isso, muita gente ficar submetida a fazer o contrário do que os pais querem. Mas aí tem que se libertar. Então. Contra ou a favor, todo mundo. Eu tenho um conhecido. Pai e mãe tem uma força muito grande. A escola, o bairro, a igreja, o mundo que a pessoa vive. Né? Eu tenho um conhecido que, filho de médico, e vai para a USP, porque o pai queria que ele fosse médico. E ele vai, faz medicina. Na diplomação ele chega e fala, pai, o seu diploma está aqui. Agora eu vou fazer o que eu quero. E vai embora para a América para fazer, gostava de trabalhar com tecnologia. E está lá até hoje. Então, assim, a família, vamos usar um termo bem popular, pesa muito na cabeça do filho para que ele seja aquilo que você banhou com a sua fantasia. E a família como representação da sociedade, da cultura, né? E ele é o herdeiro de tudo aquilo que veio antes dele, né? E tem que dar conta. Tem que dar conta. De alguma maneira tem que dar conta. Contra ou a favor, ou desviando do caminho, mas tem que dar conta. E muitas vezes você vive isso é o destino que lhe é dado. Destino vive algo que você não quer viver. E aí entramos nós, né, os psicólogos, né, para tentar dar conta da sua angústia de vida. Quando você falou da Jurema, que brincava, Jurema, brilhante professora, que eu trabalhei com ela, ela foi minha diretora na escola que você estudou. Essa brincadeira, que não é brincadeira, é uma brincadeira muito séria, que a gente banha o nenê com a fantasia, e a criança mama leite e ideologia. Sim, né? Nossa, professor, isso é profundo, hein? A criança absorve toda a ideologia do pai e da mãe, neste contato com a mãe, a formação, isso em todas as teorias, Freud e todos os outros continuadores de Freud, Melanie Klein, etc., e todos os outros, como o Winnicott, enfim, a força da família, de pai e mãe, da família, da sociedade, é o que nos faz ser o que somos. Ser o que somos, isso mesmo. Na multiplicidade e todas as diversidades, mas tem um peso muito grande.
E eu acho que todo o trabalho, acho não, tenho certeza absoluta, todo o trabalho do Rodolfo é muito fundamentado nesse pensamento a partir da psicanálise, né? Ele é um argentino. Sim, onde a psicanálise é muito forte. Descendentes de judeus russos, né? O sobrenome dele é russo, né? E é judeu. Sim. Ele era judeu. E com toda, enfim, com toda esta pressão de todas as culturas, né? Sim. E todo o peso da psicanálise na Argentina, mas todo a consciência política do argentino, né? Então o trabalho dele é muito político. Por isso que eu também acho que tem esta coisa de resistência retrógrada, que evidentemente, né, nada é isento de ideologia política, né? Nada é isento de ideologia. Sim, a política, tudo, ela se funde com afinal, a gente. Tudo é ideológico. Tudo a gente faz política. Né? Então, participar, adotar, ser de uma orientação científica tem a ver com uma orientação filosófica, com uma orientação política, e tudo isso tem pesos, evidentemente, né? Bohoslavsky, ele propõe o diagnóstico como chave, né? Sim. Ele busca entender as tensões internas e as expectativas, os objetivos internos e os desejos. Como o senhor falaria um pouco disso? Isso é muito importante no trabalho dele, que em vez de se procurar, né, como numa linha psicométrica, nas características, das qualidades que uma pessoa tem, né, jovem ou adulto, nas potencialidades dos tons, características, facilidades, né, vocação que uma pessoa tenha, né, como essas características que a pessoa que precisa ser investigada a partir de um método, né, um teste, por exemplo, né, e os testes de psicometria, toda a linha psicométrica, mede muito bem estas características como, vamos chamar entre aspas, de diagnóstico. Sim. Mas eu não vejo muita validade para prognóstico, né? Como os testes todos de personalidade, como Pfister, Rocha, enfim, falam também estatisticamente das características internas das pessoas, mas é uma coisa estatística, tá? E o Rodolfo enfatizava muito isso, né? Quando você está com uma pessoa, é uma pessoa, né? Quer dizer, claro que os testes ajudam, avaliam montes de coisas, né? Eu nunca trabalhei com teste, eu nunca usei teste nenhum. Eu não fui para esta linha, né? Mas fala das generalidades e das estatísticas e dos estudos aplicados para chegarem naquelas coisas que são absolutamente válidas. Eu não estou invalidando o teste. Nem o teste, nem o processo, nem o objetivo, nem o resultado. Sim. É que este é um resultado, digamos, de uma ordem que, bem feito, é muito bom. Mas eu estou do outro lado. No outro patamar. De outro lado da história. Né? Como o Rodolfo dizia, você está trabalhando com uma pessoa. É aquele indivíduo e ninguém sabe mais de si do que a própria pessoa. Então, o desejo interno, a vontade, os sonhos, as fantasias, enfim, toda a nossa liberdade interna tem que ser filtrada
e uma forma de se realizar na materialidade, na sociedade, no mundo do trabalho, isso vem de no encontro mundo de verdade. com a sua formação, né? A Gestalt, o pano de fundo. Sim, Aqui, sim. Como diz Jung, ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. É exatamente isso. É exatamente. O professor Neomar vem de uma abordagem psicoterapêutica. A gente brinca, o pano de fundo tem o que eu digo para você, mas o que eu quero dizer está entre linhas. E isso eu não esqueço das suas aulas. Nas aulas também da Jurema, que tem uma figura clássica da Gestalt, né? Sim. É um rosto, é uma taça. O que está por trás daquilo que você quer me dizer. E eu nunca trabalhei, acho que muito pouco com vocacional, mas eu uso muito isso e já usei em uma empresa que trabalhei para fazer o perfil do primeiro escalão da empresa. E aí vem muito isso para mim, tá? As suas aulas. Porque tem o que a pessoa mas e o pano de fundo? Quem realmente ela é? O que ela traz entre linhas para a gente? Eu acho importante ressaltar, falando disso, né, a orientação filosófica que determina, vamos chamar, a orientação científica, entre aspas. Sim, né? ela valida uma situação. Eu vejo a psicologia, eu sou do tempo, eu sou da última turma que o vestibular teve filosofia escrita. Eu sou da última turma de filosofia escrita. Depois virou C100 e virou um curso voltado para saúde, medicina e tal. Mas eu sou do tempo da filosofia. Então, psicologia isto para mim é o determinante. Psicologia pertencia a outro... Era ligada à Faculdade de Letras, era lá era humanas, né? Não era da saúde. De letras e filosofia, era um ramo da filosofia lá na Maria Antônia, lá, antes de ser destruída. Então, deixa eu só terminar esse parágrafo, por gentileza. Então, toda esta orientação de testes e psicometria tem uma abordagem, uma visão, uma origem num pensamento filosófico positivista. Sim. E toda a linha da psicologia clínica do Rodolfo, como o Rodolfo pensava, e quando você mencionou a Jurema, e quando eu falei da Gestalt, da Raquel, na abordagem rogeriana, e da Therese na abordagem da Gestalt terapia, são ligadas a correntes da filosofia humanista, existencial e da fenomenologia, que é o que se contrapõe no Entre Guerras e a partir da guerra ao pensamento positivista desenvolvido no século XIX. Então, toda a origem e a fundamentação desse trabalho está lá da filosofia, que determina os pilares da psicologia, né? Das ciências, né? Porque na minha cabeça a psicologia continua sendo ciência humana. Porque nós viemos mim. da filosofia e da antropologia, né? Exato. Juntaram-se e aí nasceu o curso de psicologia. E da sociologia, né? Eu lembro que são esses os pilares eu tive na USP com a doutora Abigail, que era orientadora da professora Renata, e eu perguntei para ela, a professora Sandra tinha me passado um livro do Bowlby, e ele falava muito da etologia. Sim. E eu disse a ela, mas professora, o meu curso não tem etologia, que psicólogo é você? E hoje, se falar para um psicólogo formado agora com esse CRP de 7, 8 dígitos, o que é etologia? É de comer? As pessoas não sabem, né? Não, é uma pena o desmanche que foi feito da educação no Brasil formação, como proposta de dominação política pela ditadura, a partir do Plano Marshall. Enfim, isso já é outra coisa, estamos em outros terrenos, mas é isso que determina
quando eu fiz psicologia, existiam 2 cursos de psicologia. Existia a PUC, existia a USP, aqui em São Paulo. Bom, e o SED Sapiense, que estava sendo incorporado. Que estava começando, né? A psicologia foi incorporada à PUC e o SEDES virou um curso, um instituto de especialização. Até hoje, né? E de pós-graduação, né? Brilhantemente dirigido pela Madre Cristina, que eu também convivi, né? Com o peso e a benesse de ter a idade que eu tenho, né? Outra coisa, assim, muito forte na psicologia vocacional, a gente também, pelo menos no meu curso, falava muito, né? Atender adolescente, que é muito difícil. Adolescente não fala. Eu nunca tive dificuldade com adolescentes. Sempre falamos a mesma língua, né? A gente só envelhece no corpo. A cabeça, ela tem que falar todas as línguas, todas as idades, né? Mas no vocacional a gente trabalha muito com adolescente. Como foi isso para você trabalhar essa... Fundamentalmente o trabalho todo era muito, digamos, voltado para a adolescência, e esta adolescência, digamos, de classe média alta, Sim. que se dirigem aos cursos, na época e hoje, aos cursos superiores, ao 3º grau, né? E aí, nas escolas empresa que eu trabalhei, aí eu fui tendo a oportunidade, e era o público que eu tinha que atender, que eram outras populações de outras classes sociais, com outros níveis de renda, e que tinham que procurar cursos intermediários, profissionalizantes, era outra coisa. E aí é importante começar a discutir isto, né? O próprio conceito de adolescência, como ele surge, de onde ele vem, porque se fala adolescência, como se a adolescência fosse um fato físico, né? E é uma questão social e de classe, né? Quer dizer, uma questão social, assim, todas as sociedades ditas não evoluídas, ele tem um ritual de passagem. Você deixa de ser criança para ser homem. Para ser adulto. A nossa civilização ela não tem um ritual de passagem. E essa orientação vocacional poderia vir como um ritual de passagem? Eu diria uma coisa, sim, eu acho que tem acho que existem muitos rituais de passagem, né? Cada etapa da escola, cada etapa da família, cada etapa da sociedade, cada etapa na religião, seja ela qual for, sim. Existem rituais, digamos assim. Mas o que eu vejo é que o aparecimento do conceito de psicologia, de adolescência, que depois é incorporado na psicologia, tem a ver com o desenvolvimento industrial. Né? Quer dizer, este ser humano que vivia na tribo, né? Numa sociedade tribal, ainda não tem escola, não tem aula de flecha, aula de argila, e ao intervalo para ir tomar banho, não. Aprende a fazer flecha vivendo o dia a dia, com os adultos fazendo flecha. E este ritual de passagem é dado pelo físico, pela puberdade, né? Quando o menino fica púber, a menina fica púber, a menina passa pela menarca, passam por rituais de passagem, cada um na sua cultura, do ponto de vista antropológico, e aí já está preparado para a vida adulta. Numa sociedade agrícola, isto vai tendo que ter mais... a instrumentação é maior, precisa, digamos, ter uma educação informal e depois uma educação formal para esse indivíduo começar
a ser produtivo para a sociedade, né? Bom, então todo o período agrícola, todo o período da antiguidade, até pelo menos a Renascença, você vai tendo os meninos, né, orientados para trabalhar com os homens, com os pais e aprender as coisas de homem. Sim. E as meninas serem preparadas para a vida de mulher, de trabalhar no lar, enfim, as coisas que tem lá a ver com a caça longe, a caça perto, né? A caça longe dos homens, a caça perto das mulheres, e depois na transformação numa sociedade agrícola, falando muito a grosso modo, muito en passant, tudo muito rápido, é um resumo muito genérico. Eu diria assim, um pouco cuidadoso até, né? Mas que mostram, a minha ideia não é falar de todos esses assuntos, mas é mostrar o advento do fenômeno desta condição de ser adolescente, né? Então, quanto mais vai complicando a sociedade, quanto mais tem que aprender uma profissão, mais difícil vai ficando. Mais tempo de preparação. Sim. Não é tanto das profissões mais simples, como, sei lá, um alfaiate, um agricultor, um artesão, que tem um tempo de estudo com o mestre e o aprendiz, né? Até lá, a partir do medievo, a formação das classes dominantes, a partir da ideia de se reunir os nobres. Sim. Que tinham professores para educar os seus filhos, desde a antiguidade, agora se reúnem e colocam esses professores num lugar que se chama universidade. Né? E aí o começo das universidades na Europa. Salamanca, eu acho que se não me engano, por volta de 1111, que é a primeira universidade da Europa, né? Bom, 1000 anos. Sim. Mas é só 1000 anos. Sim, a civilização 5.000 anos aqui, né? E fora o que a gente não sabe, né? Sim. Quer dizer, milênios, né? Então, este conceito de adolescência vem exatamente disso, a partir da Renascença e do começo da sociedade industrial, que eclode lá no século XIX. O tempo de preparação, tanto para trabalhar com as máquinas, como para trabalhar nos cursos superiores, nas profissões mais elaboradas, né? Que significam o poder da classe dominante e enfim, a grana, né, o dinheiro, né? Afinal, como diz lá no musical, money makes the world go round, né? Este tempo entre ser púbere e ser produtivo para o sistema econômico vai aumentando, né? Então, hoje, sei lá, vamos dizer assim, aqui nos trópicos, né? Uma criança torna-se púbere. Bom, agora com toda a questão hormonal, as meninas estão entrando na menarca até com 9 anos de idade, até antes. Mas digamos, né, 11, 12, 13 anos, os meninos um pouco depois, 13, 14. É o menor aprendiz aí para inserir os mercados. Isto. Né? Aí tem o menor aprendiz, da ideia de ser menor de idade, maior de idade, mas já é púbere, já se reproduz. Sim. Né? Organicamente está nessa condição do adulto lá do indivíduo que estava na sociedade tribal. Mas na nossa sociedade pós-moderna, pós-industrial, pós-moderna, enfim, esse tempo foi muito dilatado, né? Sim. Até terminar a faculdade e fazer pós-graduação, sei lá, um médico depois de 5 anos ainda tem 4 de residência. 6 anos de medicina, mais no mínimo 3 de residência. De residência, 3 ou 4. Então Bom, são
São 10 anos. 10 anos, de formação. Ele tem um curso, ele tem que. E se você contar que ele entra numa faculdade de medicina com 18, 20 anos. Quer Então, dizer, até 30 anos, mais ele é 5 meio de adolescente. para poder entrar, né? Mais 5 para poder entrar. Quer dizer, ele entra no mercado de trabalho e se torna um adulto produtivo com 20 e tantos anos, 30. Mas é adolescente, púbere com 12. Este período, eu entendo a adolescência a partir desta conceituação, que é esse espaço entre ser púbere, ser reprodutor, para ser produtor na sociedade. E a sociedade cobra, né? Muitíssimo. Tem que ser, né? E é um peso muito grande para o adolescente. Professor, sim, para mim. E cada vez mais para meninos e meninas igualmente, né? Sim, hoje sim. Professor, o governo está mudando essa formatação profissional no Brasil. Eu não sei se ele está evoluindo ou está regredindo, porque o nosso estudo hoje deixa muito a desejar. E ele está querendo já dividir isso, né? É a formação profissional dentro das escolas. Ele quer dividir, ele quer já ir formando o aluno naquilo que ele propõe a ser produtivo na vida dele. Eu acho isso que ele precisa ser muito cuidadoso para discutir isso, né? Quer dizer, o quanto o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, vamos pensar assim, a cultura europeia tinha toda uma orientação mais culturalista, mais de formação extensa. Né? E a proposta pelo materialismo e pragmatismo americano por necessidade até de formação profissional, muito a partir da guerra, começou-se a ter esta tentativa de orientação por uma especialização e que muitas vezes pode ser prematura, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho nada contra ser especialista, né? E como é que eu entendo isto? Depois de ter uma formação geral, tem uma formação, digamos, mais específica, mais especificada, mais especificante, né, no seu processo. Isso que eu queria te perguntar. Não seria necessário que as escolas passassem uma peneira depois de uma informação generalizada? Não antecipar processos. Eu acho que tudo isso precisa muita discussão e muito cuidado, né, para pensarmos coisas, entendermos essa ideia de uma especialização depois de uma formação geral. Isto requer tempo e dinheiro e espaço para esta formação. E a necessidade ou a orientação, né, política ideológica de se estabelecer isso em etapas anteriores. Então, se propõe que o indivíduo seja especializado e não especialista. Sim. E aí eu sempre faço uma brincadeira com isto, e evidentemente que eu não aprovo essa ideia do especializado, e eu sempre brincava, eu me lembro de dar esse exemplo sempre, e de dar exemplos nesta ordem, brincando então até com o nosso básico, que é a alimentação, né? Digamos, uma pessoa que é especializada, né? Ela só sabe apertar um parafuso, só sabe fazer uma coisa, ela só tem aquela função, ela não tem a visão do todo, ela só tem a visão do particular, né? Então, um pouco brincando com isso, eu costumava muito dizer, e ainda faço essa brincadeira, bem como brincadeira, uma pessoa que é especialista em fazer torta de morango, ela só sabe fazer torta de morango. Bom, nem interessar for morango, ela não tem trabalho, né? E uma pessoa que tem o conceito de torta,
Faz torta de qualquer fruta, torta de qualquer coisa. Faz torta salgada, faz torta doce, faz torta com qualquer coisa. Se você tem o conceito de torta, sopa e farofa, são os mesmos ingredientes. Sim. Põe água, vira sopa, seca, vira farofa. Se põe os grãos amassados de um jeito, vira uma massa. Sim. E o resto você põe de recheio. Então, quer dizer, esta é a brincadeira que eu faço entre ser... Você pode se especializar em torta de morango. Depois você tem o conceito de torta, sopa e farofa. Sim. Mas ser especializado em torta de morango, antes de saber o que é sopa, farofa e torta, eu não aprovo essa ideia. Um conhecimento muito pequeno. Pois é, né? E eu acho, não, historicamente, se ver que esta proposta, e no Brasil, né, isso tem data e hora marcada, né? Começa lá com os planos, e isto é política, e isto foi político, e continua sendo político. Sim. Essa discussão é muito ampla, não é assim, o governo fez, o governo deixou de fazer, como, porque, historicamente, como é que isso foi construído, que diretrizes foram dadas, que diretrizes estamos tentando transformar e corrigir e melhorar, de que governo estamos falando, um governo mais progressista, um governo mais, vamos chamar de antiprogressista, né? Isso determinam coisas muito sérias, né? E toda mudança na educação no Brasil começa lá nos anos 60 com os acordos Beck-Usaid. Isso é história. Sim. Né? Nós tínhamos, né? Sempre fomos colonizados e imperializados. Né? Primeiro a gente tentava lá virar... imitar a cultura francesa, as nossas raízes, os valores eram da cultura francesa. Sim. E da cultura inglesa da Inglaterra. Né? Estou falando lá, a partir da colonização de portugueses e espanhóis, né? Toda esta colonização de fundamentação europeia. Claro que nós temos toda a influência dos povos africanos, deste lugar da miscigenação da nossa terra. Que foi fazendo a miscigenação da nossa terra com os povos originários, enfim. A riqueza da nossa cultura é sermos vira-lata, sermos a mistura de tudo. Pô, eu uso esse termo também. Eu acho... É o cachorro mais forte que tem. Quer dizer, as pessoas falam complexo de vira-lata como uma coisa negativa. Eu acho... Eu tenho o maior orgulho de ser vira-lata. Né? Acredito muito na vira-latice, acredito na miscigenação, eu uso esse acredito termo na mistura. Quando o Brasil vai para uma final, um campeonato de futebol, de tênis, chega no final, essa síndrome do vira-lata, ele não consegue dar conta, porque ele se vê num lugar inferior. Pelo contrário, né, que você acabou de falar, o vira-lata é a raça mais forte. Eu acho assim, só para brincar com isto, né? Quer dizer, por que o passaporte brasileiro é o passaporte mais valioso no mercado negro, internacional, no mercado do crime? Sim. Porque qualquer cara pode ser brasileiro. Sim. Né? Branco, amarelo, preto, de listrinha, xadrezinho, de oriental. Ele pode ser tudo. Qualquer cara, qualquer aparência. Sim. Com qualquer nome, com qualquer sobrenome. Sim. Né? Então, esta miscigenação, essa vira-latice, eu acho um enorme valor. Nós somos de tudo um pouco. Nós somos uma mistura, como se fala, a melting pot. Nós somos um caldeirão. Sim. E estamos em formação. Né? Quer dizer, bom, tudo isso, então, no Brasil tudo fica configurado de uma outra forma, né? Sim. Nós misturamos tudo, né? Tudo, quer dizer, e aí se pensarmos nisso, quer dizer, montes de comidas italianas, ou várias das comidas italianas que se comem em São Paulo, não existem na Itália. Sim.
coisas que se fala aqui em espanhol, que não existe em nenhum lugar de língua espanhola. E mesmo tudo que se fala do português, que não corresponde nem à linguagem nossa, ou à nossa forma de falar. Há quem até diga que nós já falamos brasileiro, não falamos mais português. Falamos mais português. E eles não suportam a nossa língua. Eu acho que tem uma relação muito interessante com Portugal de amor e ódio. Sim. Eles amam e odeiam o brasileiro como nós amamos e odiamos o português. Né? É muito interessante, que é um pouco relação de... meio brincando com a psicanálise, meio relação de filho com pai e mãe, ama, admira, mas odeia, tem que ser diferente para poder ser indivíduo. Mas, enfim, é muito complexo. E quando estamos falando, lá voltando para o começo, das mudanças e das diretrizes governamentais, e de que governo fazendo o quê, aí tem que pensar nessa proposta lá do MEC Zaid, MEC, Ministério de Educação e Cultura. Isso depois da Segunda Guerra, né? E nos anos 60, especificamente, no Brasil. E o ZAID, que é o United States Agency for International Development, né? Que nós lutamos muito contra estas reformas, né? Que tiraram esses cursos, por exemplo, do ginásio. Tiraram francês, tiraram latim. Eu tive 4 anos de latim, eu tive francês no ginásio, hoje não tem eu tive inglês, história, antropologia, filosofia. Então, todas essas cadeiras humanas, o latim, para quê? Para quê? Com essa coisa do pragmático, do utilitarismo, tudo isso foi eliminado, né? Para favorecer esta coisa desde o operário até o profissional liberal, que fica especializado antes de ter uma formação geral e então fazer uma especialidade. Percebe? Quer dizer, tudo isso é muito complexo, não é uma coisa, são uma série de coisas. Múltiplos fatores que precisam ser analisados, estudados com muito cuidado, né? Quer dizer, quais são as intenções por trás disso? Quem ganha, quem perde, quem usufrui, enfim, em última análise, quem fica com o lucro da coisa toda. Eu tive a oportunidade, num período da minha vida, de trabalhar com capacitação de professores. E conheci pessoalmente o Cortella quando ele estava começando. Conheci Celso Antunes, Moacir Gadotti. E numa situação dessa capacitação, ele pergunta aos professores: quem aqui tem problemas que o aluno não aprende a sua matéria? Bom, naquela formação tinha 1.500 professores e 1.499 levantaram a mão. E ele falou: a culpa é de quem? Do aluno? As mãos continuaram erguidas. Ele falou: não, a culpa é de vocês. Por quê? Porque só aprendemos o que queremos. Você está despertando nele o interesse no aprendizado? Então ficou muito forte isso para mim. Mas também precisamos ser muito cuidadosos com isso, porque é responsabilizar o professor que é vítima de um sistema educacional, né? Porque ele é pago e é empregado de uma empresa. Toda aquela escola bancária, né? Ela vai depositar o conhecimento na criança. Quer dizer, então ele percebe, tudo volta à política e à ideologia. Quem paga a conta e quem fica com o lucro. É sério isso, quer dizer, então responsabilizar o professor por isto, eu acho de uma injustiça brutal. Não que o professor não tenha a sua responsabilidade. Sim. Mas não é toda dele. Não, o Estado. É responsabilidade do Estado, é responsabilidade da família. De todos. Da direção. De todos. Tá? É um contexto. Por isso que numa sociedade tribal, a criança é filha da tribo. Isso. Ela é filha de... Todos são responsáveis. Pouca gente sabe disso, tá? Mas numa tribo indígena, todos cuidam dos filhos de todo mundo. Na nossa, não, né? E, por exemplo, a criança mama em qualquer mulher. Todas as mães,
As mães, a mãe é a mãe de todos. Professor, o filho é filho de todas e uma mãe é mãe de todos os filhos. Eu fiz uma capacitação para... Então, percebe quando você... Entende por que é grave responsabilizar o professor? Sim. Não, quer dizer, e insisto, o professor tem sua responsabilidade, a família tem sua responsabilidade, o Estado tem sua responsabilidade, os órgãos que controlam as escolas e as instituições de ensino têm responsabilidade. Se essa instituição é pública, governamental, ou ela visa lucro. Né? Escola não pode ser empresa. Sim. Porque educação é investimento. Sim. Educação não pode ter lucro. Sim. Educação é investimento, tem que pôr dinheiro. Sim. Não é ter lucro com. Você tá vendo, educação não é um produto, não é um artigo, você não está vendendo sapato. Conhecimento não se guarda, né? Nós conversamos isso pessoalmente. Conhecimento se passa. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E conhecimento, e aí de novo, duas coisas importantíssimas, né? Esta orientação, essa visão, que em educação é de ensinar, e na psicoterapia ou na psicometria é de ver o que está dentro. Mensurar o que está no outro, que tem paralelos aí. E a ideia de educar, né? A origem da palavra ensinar, que é colocar signo. Então o outro está vazio, e aí você tem que colocar coisa. E aí o professor é obrigado a enfiar conteúdo na cabeça do aluno. Bancária, né? E aí vale a frase do Cortella: como é que você vai enfiar uma coisa que a criança não tem, não entende por quê? Não entende. Ou não tem capacidade, ou não foi motivada. Não está maduro. Não está maduro, não entende por que ela precisa fazer aquilo. Então qual o sentido disto? Percebe? E o professor é massacrado porque ele é obrigado a fazer isso. É a linha de frente. Percebe? É o primeiro, é a infantaria. É o primeiro que chega. Exato, é o ponta de lança. Então, responsabilizar esse professor, eu discordo plenamente. Mas a gente agora, tem que capacitá-los cabe a frase do Cortella. Mais. Eu não estou falando contra a frase do Cortella. Eu estou falando dessa redução do professor ficar responsável por tudo isso. Mas a gente teria, eu também concordo, mas ele tem que despertar. O professor é a ponta da lança. Ele tem que despertar o interesse pelo conhecimento. Perfeito. Agora, para ele despertar interesse, precisamos... Tem que ter a estrutura que vem antes dele, né? Não, criar condições para que ele possa despertar interesse. Então, a escola tem que ser apropriada, o tempo de escolarização tem que ser apropriado, este aluno tem que estar alimentado, este aluno tem que receber por todos os outros meios esta mesma motivação. Sim. Né? Como e isto foi promovido também pela ditadura. Né? A desvalorização da figura do professor. Sim. Vale lembrar quantos programas televisivos transformavam o professor em palhaço e em chacota. Sim. Todos nós nos lembramos de vários programas assim. É que o professor é um formador de opinião, né, professor? Então precisa muito cuidado o que se faz com ele. Então, ele precisa ter uma boa formação, sim, precisa ter condições... Continuidade na formação. E condição para promover isso no aluno. E isto não é dado ao professor. Então não pode ser exigido. Sim. Percebe? Quer dizer, e insisto novamente, não tem que se tirar a responsabilidade do professor, nem das outras partes. É um conjunto de coisas. E isto é uma proposta política para um povo. E isto que o MEC e o ZAID desmanchou no Brasil, sim, que transformou os cursos em curso técnico, retirando estas formações. Porque como é que você vai entender a origem do português sem estudar latim? Como é que você vai entender a origem das palavras? Sim, sim. Não, quer dizer, então qual o significado até das reformas ortográficas? Qual a diferença e a origem de pena com N e pena com dois N's? Ou por que tiraram o PH? Por que eliminaram o K, Y e Z? E por que é chique, KY e W, desculpa. E por que é chique colocar esses nomes das crianças com
quantos Ys Olha a e fantasia. letra dobrada. Pois é. E isto significa o quê? Percebe que é tudo muito mais do que simplesmente falar o professor é responsável. Sim. Todos somos responsáveis. Sim. O que os meios de comunicação fazem com as crianças. Sim, a lavagem cerebral. Isto só para discutir um pouco, né? Quer dizer, essa sociedade massificada, para chegar na dita inteligência artificial. Sim. Porque não tem nada de inteligência e não tem nada de artificial. Sim. E todas as outras questões que você brincava comigo por telefone. Sim, né? Isso é um assunto que foi esse o interesse de trazer o professor Liomar aqui, para que a gente falasse da terapia com inteligência artificial. A primeira coisa que o professor... E da brincadeira que você fez com os bebês, né? Que inteligência! Aquilo é um algoritmo, não é uma inteligência? E, gente, isso hoje está muito em moda. Muita gente abrindo mão da gente, né? Profissionais formados em psicologia, né? E especializados em psicanálise, terapia cognitiva comportamental, em Gestalt, para atendê-los, né? Então, uma inteligência artificial não tem nada disso. Ele não tem o ser humano do outro lado para te entender. É uma probabilidade de respostas. E o que ele fala, né? As palavras... Não tem nem pensamento, nem raciocínio, nem empatia, nem sentimento, não tem uma pessoa. Né? Então, não tem um ser humano, se relacionando, entendendo e convivendo a dor de outro ser humano, simplesmente porque também é um ser humano que tem dor. Sim, sim. Para entender a dor do outro, você tem que entender a sua. Vocês percebem o tamanho? Né? Hoje, gente, foi um bate-papo mostrando um pouquinho do professor Liomar, porque eu acho que a gente tem que deixar um pouco dele aqui para a posteridade, né? E você viu que a gente falou vários assuntos... Assim, só que deixa eu fazer uma brincadeira. Não é deixar... Agora não sei como é que fala isso em português, não sei traduzir isso. É de mim, né? Não pode ser de eu, tem que ser de mim, né? Deixar um pouco de mim, mas quando você fala deixar de mim, eu quero deixar claro que é dos meus professores, das minhas escolas, dos meus ancestrais. Sim, quem veio antes do professor Liomar? Né? Quer dizer, isso significa meus professores, os pais dos meus professores, os meus pais, os nossos avós, bisavós, quem veio antes de mim? O que hoje, no século XXI, estamos vivendo como consequência e produto do século XX, que é produto do XIX, que é produto do... Bom, e aí... É toda a nossa herança. Você pode brincar com toda a história desse planetinha, que é um nadica aí, no meio de tantas galáxias. Bom, e aonde você quiser buscar a teoria para explicar o que vem antes ou o que vem depois, tá? E aí vale tudo que é dito em todos os conhecimentos de todas as culturas, né? E novamente no Brasil, a importância das nossas culturas de origem europeia, a importância das nossas culturas de origem africanas, a importância da nossa cultura e das nossas culturas dos povos originários e de todos os imigrantes que vieram para cá. Sim. Oriente Médio. Todos que vieram antes de mim. Exato. E todas as culturas orientais, né? A enorme contribuição de árabes, judeus, japoneses. Estou falando alguns de todos os nomes que compõem a nossa grandiosa vira-latice. A nossa boa vira-latice. Então, você não estava registrando a mim. Né? Como eu sempre brincava também em aula, quando eu vejo uma pessoa, eu não estou falando com aquele ser humano, com a genitalidade que tem e com o gênero que tenha, com o sexo e gênero que tenha, com a idade que tem, com a classe social a que pertence. Eu não estou vendo só aquele indivíduo.
é como lá, agora, né, medieval, né? Eu vejo todas as sobredeterminações, sim, a religião, a antropologia, a sociologia, a economia, a educação, a política, enfim, tudo que ele é produto de tudo isso. Né? Então, quando você está falando deixar um pouco de mim, é deixar um pouco de nós de tudo. E tudo que vem antes de nós. Sim. Um povo sem raiz, e isto é muito grave. Um povo sem história, um povo sem cultura. É um povo sem raiz. Então é muito importante recuperarmos as nossas raízes. Né? E era isto que o Rodolfo praticava. Que eu, enfim. Voltamos. Volta, vira e a gente volta, né? Gente, vejam o que o professor Delmar está trazendo, né? Quantos vieram antes dele e fazem parte dele? O quanto eu tenho dele, gente? Porque ele foi fundamental na minha formação. Eu não estou trazendo ele aqui hoje por ego, mas assim, para dividir um pouco dele, de tudo que veio antes dele e tudo que veio antes de mim. Porque se eu não honrar quem veio antes de mim, eu nunca vou ser honrado na minha vida. Eu não me honro. Eu não me honro. Isso, boa. Não sou eu falando, toda essa história que me antecede então, falando. Vou reformular essa frase. Eu quis deixar aqui hoje, gente, um pouco de nós. Já começa a melhorar. Da gente e tudo que veio antes de nós, tá? Que faz com que nós estejamos aqui hoje. Isso me comove muito. Me comove muito. E é assim que eu penso e é assim que eu consegui convencê-lo a estar aqui hoje. Tá? Gente, nós se estendemos e só uma coisa, né? Quando ele fala da língua, eu lembro o primeiro dia do professor, ele chegou e falou: a classe está cheia de alunos. Não, eu não gosto da palavra alunos. E todo mundo fez aquele silêncio na sala. Ele falou: preposição negativa, é sem. Lunos é luz. Então aqui ninguém é sem luz. Então vamos nos tratar de forma diferente. São estudantes. E ele trouxe o que a palavra quer dizer várias vezes hoje lá. Que a diferença de educar e ensinar. E tem toda hoje uma discussão se a origem da palavra aluno tem a ver com esta falta de conhecimento ou é outra origem. Isso também é muito discutível. Então, eu brinco com esta coisa do aluno, mas isso não está escrito na pedra. Sim. Né? Quer dizer, isso também é discutível. Né? Então, essa é a fera, gente, do professor Delmar. Isso que eu acho que é... Quanto mais a gente estuda, mais a gente... Quanto mais sei, vejo que não sei, né? Mais a gente percebe o quanto é ignorante, né? Porque tudo pode ser questionável, tal. E não é assim para ficar uma iconoclastia ou uma destruição de tudo. Desconstrução não é destruição. Sim. Tá? É ser um pouco mais cuidadoso, né? Não tomar a coisa tão pronta assim, né? Ousar, né? Pode ter fast food, mas não tem fast cultura, não tem fast formação, não tem fast diploma. Isso tem o nome de fake, né, para mim. É muito sério. Não dá para viver é sério. Não dá para se fazer psicologia online, né, professor? Enfim, como dizia o poeta, né? Navegar é preciso, viver é impreciso. É impreciso. Gente, assim a gente vai terminando aqui o nosso bate-papo com o professor Delmar. E eu ia pedir para ele, assim, indicar uma literatura, um filme, um artista ou uma experiência que o inspira hoje. Bom, eu fui de novo, né? A minha história. Eu fui, desde criança, ensinado a ter o maior respeito pela cultura e pelas culturas, né? Eu fui criado amando cinema, teatro, dança, fui educado em tudo isto.
Então, assim, eu acho que tem que ver muito cinema, muito teatro, bom cinema, ler muita poesia, ler muito romance, muita literatura. Se aprende muito mais de psicologia lendo literatura, sem desconsiderar a força e a importância dos livros técnicos. Mas a técnica só tem sentido depois de se rir e chorar com um poema, né? E com filmes. Então, tem muitos autores no cinema importantes, né? No nosso cinema e no cinema europeu, no cinema italiano, no cinema francês, no cinema, mesmo no cinema americano, música, né? Literatura, bom, enfim, eu não diria um filme, embora nesse momento eu tenha um filme na cabeça, mas não é um filme, assistir ao bom cinema, não é uma música, participar de boa música erudita e popular, que eu também brigo muito com esses dois nomes, como também, enfim, tem que viver, tem que amar, tem que estar na vida. Então, eu passo muito para os meus pacientes, que tem um monte de gente vivendo, né? Um monte de gente no mundo, mas poucos estão vivendo. Por quê? Porque para viver, a gente tem que amar. E aí eu cito a carta de Paulo. Se eu falasse a língua dos homens ou a dos anjos, sem amor, nada adiantaria. É verdade. Então a gente tem que estar amando alguém ou alguma coisa. E se eu posso deixar aqui alguma coisa, eu digo, o sentido da vida é amar, professor. Amar esse momento aqui com você. Amar o carinho que te trouxe de São Paulo aqui para falar comigo. Amar tudo aquilo que você me passou nos anos de faculdade, né? E deixar isso aí, gente. Nós nos excedemos do tempo, mas isso aqui é um mínimo, né? Quando a gente conversa, é 1, 2, 3 horas por telefone. Imagina pessoalmente. Então, gente, gostaria que você me falasse, eu esqueci o nome do filme, que você assistiu, um filme nacional. Desculpa, é um filme que está em cartaz agora, importantíssimo, mas assim, tem sempre muitos filmes importantes. Sim. Não basta ver um. Tem que ver muitos. Tem que ver muitos. Sim. E claro, antes dele tem muitos outros filmes e depois vão ter muitos outros. Mas a mensagem é isso, né? Quando você fala em amor, novamente a gente precisa entender, né? Quer dizer, o que se entende por amor. O grego, por exemplo, tinha 4 ou 5 palavras para designar amores diferentes e que tudo era amor. Eros, filósofo. Eu lembro das aulas, tá? Então, sempre é mais. Sempre, né? Isso é maravilhoso. Esse é o professor Neomar, gente. Muito bem. Então a gente tem que trazê-lo para mais gente. E como assim? Como eu disse para ele mesmo, né? Eu li um livro onde o professor Brian Vaz dizia: se eu atender no consultório, a minha vida toda eu vou passar por 10 mil pessoas. Se eu formar pessoas, a minha vida toda eu vou formar no mínimo 100 mil pessoas que vão formar 100 mil pessoas que vão formar 100 mil pessoas. Então o conhecimento a gente se divide, não guarda no cofre. Deixa eu só terminar com uma coisa aí do professor Leomar, né? Claro, profissão, foi a minha profissão, é a minha profissão. E que está ligado a professare, né? De profecia, de profissão da vida, né? E é isto, não é só professor como profissão, mas como Rodolfo e toda a teoria de identidade vocacional, ocupacional, profissional, né? Como eu vivo, como eu sou. Então, eu estou aqui falando, claro, no lugar
de professor Leomar. Mas é o Leomar que está falando, Sim, com toda, é a pessoa com toda essa história, né? Quer dizer, que traz antes dele. É o Leomar que está aqui, não é o professor Leomar. O professor Leomar É o meu amigo Leomar. é uma faceta, Sim, sim. é um ângulo, é uma faceta, né? Se pensar Tem muito mais num do que eniedro, né? Num polígono de faces, é uma facinha minha, é uma face de contato com a realidade. Tem todas as outras minhas faces em contatos com outras realidades em outros lugares, né? Então, professor nesse sentido É uma parte. de professar, né? De estar na vida, professando. Tá? Então, gente, é assim que eu vou terminando aqui o nosso podcast, e com uma frase que eu uso em todos os meus podcasts é que eu sou Carlos Lambiase, sou psicólogo e eu ajudo pessoas. Mas hoje eu queria terminar dizendo que nós ajudamos pessoas. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor. Obrigado.